E aí, Ramos, vamos para mais uma leitura devocional da primeira carta do apóstolo Yahuhaná, que nós conhecemos em português por João. Bom, só um minutinho aqui para eu me ajeitar, gente. Apoiar aqui o celular. Já devia ter feito isso, né? Então, vamos lá, gente. Tá, tudo certo. Espero que esteja tudo bem com todos. Espero que vocês estejam na paz, na shalom do Pai Eterno, que Ele esteja dando conforto e alegria no coração de vocês. Vamos lá, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Yahuá, filhos de Elohim. Aqui está Deus, nós, em hebraico é Elohim, mas eu acredito que aqui poderia muito bem estar o nome do Criador, né? Então eu vou falar aqui Yahuá, filhos de Yahuá, porque nós não somos filhos do Messias, nós somos filhos do Pai. Então, filhos de Yahuá. Então, quão grande amor Ele nos concedeu, né? Para que nós fôssemos chamados filhos dele. Pelo Messias. Lembra que os judeus do passado, nem todos eram filhos do Criador, né? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele, não conhece o Pai. O mundo não nos conhece porque não conhece o Pai. Por quê? Porque se conhecesse o Pai de amor, de misericórdia, de justiça, que ensina o que é certo, que ensina o que é bom, que ensina princípios morais, que faz bem para nós, que é para o nosso proveito. Se o mundo conhecesse isso, conheceriam também que nós somos do Pai. Todos aqueles que praticam as mesmas obras. É por isso que nós somos conhecidos por praticar essas coisas, por andar nos princípios bíblicos. Nós somos conhecidos porque nós acreditamos em tal doutrina. Nós somos conhecidos como filhos do Criador porque nós rejeitamos calvinismo, porque nós rejeitamos, sei lá, qualquer doutrina aí. Não, nós somos conhecidos porque nós buscamos andar conforme os princípios bíblicos, onde a base, onde a mensagem principal é ficar longe do pecado. Essa é a mensagem principal. Qualquer pessoa que esteja contra outras que estão pregando sobre o pecado, que estão incentivando outras a andar em santidade, a se separar do mundo, qualquer pessoa que fale contra elas por conta de uma doutrina tal, sistematizada por homens, só porque essas pessoas dizem seguir essa tal doutrina, ela está pecando, mesmo que diga que não está. Ela está pecando por soberba, porque ao invés dela estar buscando andar nos caminhos dos princípios, ela está gastando o tempo dela em falar e maldizer outras pessoas. Olha que interessante, né? Então, que cada um de nós possa usar o nosso tempo para levar a palavra, o evangelho, para que outras pessoas possam ser alcançadas, transformadas pelo Criador, para que andem em novidade de vida e não alimentando contenda para que umas fiquem contra as outras. Essa é a mensagem principal. Então, quando vocês verem pessoas por aí incentivando ódio uma contra as outras, com ódio no coração, com amargura no coração, inveja,
ou qualquer tipo de sentimento desse tipo, mesmo que se diga conhecedor das escrituras, então você pode ver que ali tem alguém andando num caminho errado. Porque os fariseus, eles viviam atrás do Messias para tentá-lo, para persegui-lo, para incomodá-lo, para perturbá-lo. Não era o Messias que ficava, olha, vocês indo atrás dos fariseus para falar. O Messias falava dos fariseus porque os fariseus iam atrás dele para tentá-lo, para incomodá-lo. A palavra não se cansa de dizer em várias partes que a justiça se semeia naqueles que praticam a justiça. A paz se semeia naqueles que praticam a justiça. A gente precisa buscar a paz. Grande alegria tem com aqueles que buscam a paz. Ah, não concordo? Vou ali, vou exortar e vou ficar na minha. Por quê? Porque como o Pai tem derramado amor no meu coração, eu vou buscar refletir esse amor. Toda pessoa que tá ali botando umas pessoas contra as outras, reclamando, ai, porque não sei quem prega a doutrina tal, que a doutrina tal é diabólica, ai, porque não sei quem faz isso, não sei quem faz aquilo. Gente, essa pessoa, o que ela tá projetando, o que ela tá revelando dela mesma? Que é uma pessoa amarga, endurecida, que se incomoda com qualquer coisa. Gente, fala numa boa, o que não gosta, fala. Se é uma pessoa que ela considera ímpia, vamos supor, aí que ela não tinha que se importar mesmo. Exorta e vai viver a vida, vai pregar as coisas boas e não usar da palavra para justificar as próprias inclinações ruins que tá projetando. Que exemplo essa pessoa tá dando para alguém, gente? Que exemplo? Exemplo o quê? Nossa, que pessoa amarga. Nossa, que pessoa, né, contendenciosa. Você não tem. Vai falar de pecado, vai encorajar as pessoas a viverem em santidade. Vai falar do amor do Criador que ele tem derramado no coração. Olha só quantas coisas boas tem para se falar. Vai dar exemplo com a vida. Em vez de estar atacando as pessoas o tempo todo. Uma pessoa dessa não tem alegria no coração. Por mais que diga que tenha, ela está mentindo. Porque aquele que odeia os seus irmãos, né, aquele que odeia outros, não está na luz, está em trevas, como a gente leu no capítulo de ontem. Né? Então vamos continuar aqui. Por isso, o mundo não os conhece, porque não conhece ao Criador. Quem conhece ao Criador, vê o proceder de outros irmãos, que é segundo as Escrituras, independente de doutrina de homens, independente de algumas coisas que não concorde, vai olhar aquela pessoa tá andando no caminho do Criador. Deixe ela, né? A pessoa vai saber identificar. Mas às vezes o ego, né, é tão grande que não importa se a pessoa tá andando no caminho, não importa se a pessoa tá dando bons frutos, se a pessoa não concorda com o que eu acredito, então ela tá errada, ou seja, sempre o eu, é o eu que tá falando mais alto e não a palavra, né, que a gente fique bem atento a esse tipo de pessoa para não ser enganado. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Yahuwá, de Elohim, do Criador, do Altíssimo, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Como assim? Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós ainda não fomos transformados, nós ainda não estamos juntos com o Messias, a gente não sabe como que é. Aí vem o espiritismo, né? Falando, depois da morte vocês vão ser tipo esses espíritos, né? Aí faz lá, eles criam, né? Todo um cenário, né? De como seriam os espíritos e a gente passa a acreditar que é daquela forma. Mas a gente não sabe como é, na realidade. Né? Então, João e Yahuhaná
fala aqui, ó. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas que quando ele se manifestar, ele quem? O Messias. Quando ele se manifestar com o seu corpo glorioso, porque ele está em corpo glorioso, que nós não sabemos direito como é esse corpo, né? Não é simplesmente um espírito com formato de pessoa, porque o Messias ele comeu, o Messias ele interagiu quando ele foi conversar com os discípulos, ele já tinha ressuscitado, né? Então ele interagiu. Nós não sabemos como é esse corpo. E é bem interessante, muitas pessoas deixam de acreditar na ressurreição justamente por elas não conhecerem como seria esse corpo. Mas é fácil, gente. O emissário Shaul, o apóstolo Shaul, já explicou isso em uma outra carta. Para que a gente tenha esperança, uma esperança real, porque ele comparou a ressurreição com uma semente. Nós conhecemos a semente. Se ninguém planta a semente, a gente ia achar que aquela semente era aquilo ali para sempre. Mas não é. Quando a gente planta a semente, quando a gente coloca a semente na terra, a semente morre, né, digamos assim, para dar origem a uma planta. Ó, ela é transformada. É a melhor figura que a gente tem para entender a ressurreição, essa da semente. A semente morre para dar origem, para ser transformada em uma planta que é muito, muito superior à semente. Nós hoje, nesse corpo, nós somos como a semente. E chegará o momento em que nós morreremos para sermos transformados em algo melhor, que é a planta. Entendeu? É a melhor figura que a gente pode ter da ressurreição. Então, que a gente tenha confiança nessas coisas. Ressurreição, parece alguma coisa assim, surreal? Lembra da semente. Se a semente não morresse, ela nunca seria transformada em planta. Se a semente tivesse consciência da sua realidade, ela nunca ia acreditar que ela poderia ser planta, que é muito melhor que semente, não é? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Semelhantes a quem? Ao Messias. Como? Corpo glorificado. Porque assim como é, o veremos. Né? Assim como ele é, corpo glorificado, nós o veremos. Por enquanto nós não o vemos, mas quando nós o vermos assim como ele é, nós o veremos. 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição, a esperança de estar com o Messias faz com que nós purifiquemos a nós mesmos, faz com que nós tenhamos força, disposição, nós tenhamos muito mais alegria, que nós sejamos encorajados a purificarmos a nós mesmos desse mundo imundo que a gente vive, principalmente nessa geração de internet, que a imundice está a um clique do celular, né? Impressionante. Antigamente, né? Eu até já falei isso, eu acho que foi na primeira leitura. Antigamente, para a gente ter acesso a essas coisas imundas, precisava ir em lugares horríveis. Aí a pessoa poderia até ir uma vez, mas ficava com tanto medo, né? Ela ficava tanto medo, assim, de todo aquele cenário, que ela nunca mais ia no lugar. Agora não, as coisas imundas tá tudo disseminado, é só num clique a pessoa já tá no meio, né? De gente perversa, imunda, blasfemadora, é o nível mais baixo de gente que tem por aí, que não tem temor nenhum do Criador. Né? E isso é terrível, gente. Porque aí a pessoa não tem mais aquela situação de perigo que envolvia esse tipo de gente. E aí esse mal é disseminado aí de tudo quanto é jeito. Então, esse negócio de internet é terrível. Eu acho que é a coisa mais assim
foi a coisa mais, assim, do capeta, sabe? Do capiroto, para poder alcançar a mente das pessoas. É claro que quando o pecado abunda, a graça superabunda, né? A escritura diz isso. Então, assim, a internet ajudou muito a gente ter acesso à verdade, ajudou demais. Mas só para aqueles que sabem aproveitar essa ferramenta para coisas boas. Mas para quem não aproveita essa ferramenta para coisas boas, a tendência é ela ir de montanha-russa para o abismo. Porque não tem mais limites, de acesso às coisas imundas, impuras e que contamina a mente de todo mundo. Não tem mais esse limite, né? A pessoa ali, num clique de celular, já tem, né? Já tem tudo de mais degradante da sociedade diante dos olhos, né? Isso está acessível à criança, a novos, velhos, jovens, a quem for que queira, né? É terrível, gente. Infelizmente, o mundo ele não vai muito para frente porque pessoas com esse grau de contaminação na mente, a tendência é elas projetarem na vida real dela toda a imundície. Então, tudo quanto é coisa de horrível, né, a gente pode esperar aí que pode acontecer aí nesse mundo. Vamos continuar. Então, quem tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, guarda os olhos, porque sábio é aquele que guarda os olhos. Não porque alguém tá mandando, não vê isso, não. Guarda os olhos porque sabe que o que entra pelos olhos contamina a mente e o coração. Né? E aí aquilo ali passa a sair, né? Igual o Messias disse, o que contamina o homem, né, é o que sai da boca. Mas aquilo que sai, né, ele precisa, a pessoa precisa, né, ter aquilo na mente também, porque está relacionada a mente com o coração. Vamos continuar, o verso 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Esse é o verso mais bacana que a gente tem, né, a respeito da Torá e da lei. Decorem aí, 1 João capítulo 3, verso 4. 3, 4. É fácil de decorar, gente, ó. 1, 2, 3. 1 João, 1 Yahuanã, capítulo 3, verso 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, transgride a Torá, transgride a instrução, transgride os princípios do Criador. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da Torá. O pecado é a transgressão das instruções, dos princípios morais do Pai. Isso que é pecado. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Ele se manifestou, um Messias, para quê? Para tirar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Ele veio se entregar para que, como propiciação, para que por meio do sacrifício dele, o Pai pudesse nos aceitar, para que nossos pecados fossem expiados, da mesma forma que era antigamente. O povo pecava, ia de ano em ano sacrificar animais para expiar os seus pecados. Com o Messias, o próprio Filho do Criador, ele, como sacrifício perfeito de uma vez por todas, não mais de ano em ano, né? Porque de ano em ano, parcelado, né? Já não era mais necessário. Então veio o que era perfeito da parte do Criador para ele mesmo se entregar. Lembra da história de Abraão? Em Abraão com Isaac, no sacrifício de Abraão com Isaac,
A gente tem uma figura disso que já apontava para o Messias, porque tem uma ala de gente aí que diz assim, ai, o Criador não aceita sacrifícios humanos, como se o Messias fosse um humano qualquer. Aí é que tá o ponto, o Messias não é um homem qualquer, ele é o Cordeiro do Criador, provido pelo próprio Altíssimo, como ele mostrou no testemunho de Abraão com Isaac. O Criador, ele provou a fé de Abraão pedindo o sacrifício de Isaac. O Criador, ele não aprova o sacrifício humano, mas ele provou a Abraão falando para ele sacrificar Isaac. Não foi? Como é que esse povo explica isso daí? Então, ele provou a Abraão pedindo sacrifício de Isaac. Abraão, já conhecendo, né, o Criador, foi e obedeceu. Ele podia muito bem ter falado assim, não, você não aceita sacrifício humano. Não vou cumprir. É outra pessoa, é outra entidade que está falando comigo. Ele não poderia ter falado isso? Pois então, o Criador pediu, falou, vai lá, sacrifica Isaac. E ele, em obediência, foi, preparou as coisas e quando chegou lá no momento, na hora H, o pai falou, não, né? Não precisa sacrificá-lo, eu já vi que você é fiel. Né? Por quê? Por que Abraão não hesitou em querer obedecer o pai? Porque ele sabia que o pai, que o Criador é Elohim, é o Criador da vida, que do mesmo jeito que ele podia fazer morrer, ele também podia fazer viver. Ele acreditava que o Criador reviveria Isaac. Por quê? Porque Isaac era filho da promessa. Se o pai prometeu que na descendência de Isaac, a descendência de Abraão seria grande, seria bendita todas as nações da terra, então Abraão sabia que o pai poderia ressuscitar Isaac. Porque o pai, ele não se contradiz nas suas promessas e nem na sua palavra. Então, se o pai prometeu que era por Isaac, que ele teria a descendência dele, então ele acreditou. Parecia impossível. Mas mesmo assim, Abraão acreditou. E é a mesma coisa nossa, gente. Às vezes a gente passa por situações que as coisas parecem impossíveis, mas a gente tem que crer nas promessas do pai, caminhar em fé, esperança e obediência. Quanto mais a gente entende isso, mais as coisas começam a acontecer, os milagres começam a acontecer. Não como algo, meu pai, sabe, assim, sobrenatural. É lógico que o pai, ele age de forma sobrenatural. Mas quando a gente começa a andar no caminho, em fé verdadeira, genuína, obediência mesmo, crer de verdade, as coisas vão acontecendo, porque é natural a gente colher o que a gente planta, né? Então que a gente possa, a nossa fé possa ser cada vez mais sólida, com convicção, é igual Tiago Yaakov, né, fala, né, que a nossa fé seja firme, sem dúvidas. Porque quem duvida é como a onda do mar que vai e volta, sabe? A pessoa nunca não sabe. Sabe o que é? Uma hora tem fé, outra hora não tem, duvida. Será? Sabe? Não, a gente tem que ter a fé, a gente tem que ter a certeza que o Pai existe e ele é galardoador daqueles que o amam verdadeiramente e confiam nele. Gente, é lindo, não é? É muito lindo isso. Então, vamos continuar. 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. O mesmo Yahu Hanan, o mesmo João, que falou que quem diz que não peca é mentiroso, aqui nesse verso ele diz, qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Será que ele está entrando em contradição? Não, gente, não tá. É só a gente saber interpretar a palavra de forma correta. Nunca baseando-se na nossa própria interpretação ou no nosso próprio entendimento. Se parece contradizer, não é a gente que vai dizer se contradiz ou não. A gente tem que sempre dar preferência para a escritura. Então, assim,
Vamos pensar então, vamos meditar no que poderia ser, onde a gente pode encaixar um com o outro. E aí a gente começa a meditar nisso. É assim que o Pai nos ensina, nos guia no entendimento correto. Agora, se a gente lê uma coisa e lê outra, contradisse. Né? Não, isso aqui está contradizendo esse, a Bíblia é falsa, tchau. Uma pessoa que pensa assim nunca vai chegar ao entendimento verdadeiro. E isso é incrível, isso é maravilhoso, porque é uma forma do Pai tirar, sabe, o joio. É uma forma do joio sair fora, sabe? Porque o joio vai ler, não, contradição, isso aqui, né, não acredito e pronto. Pronto, deixou de receber sabedoria do alto, né, e pronto. Não... Menos um, não é? Então, assim, a nossa direção tem que ser, disse uma coisa, disse outra que parece se contradizer, então eu não tô entendendo, o errado sou eu. Eu é que não sei, eu que sou ignorante da palavra. E aí vou orar, vou pedir ao Pai, Pai, me mostra, por que aqui parece estar diferente? E aí ele vai guiar, gente, ele vai guiar ou na palavra que está diferente, ou na tradução que está diferente, ou no entendimento, né, que nos apresentaram que estava errado, ele vai guiar. Mas a gente precisa ser humilde diante do Pai e reconhecer que se a gente acha um negócio esquisito, a culpa não é da Bíblia, a culpa é nossa, a gente é que é burro, entendeu? Então, qualquer que permanece nele não vive na prática do pecado. Aquele que está no Messias não vive na prática do pecado. Não vive pecando como se não houvesse amanhã. Não vive, sabe, pecando o tempo todo. Peca que nem sente. A pessoa que foi transformada, que nasceu de novo, que está andando novidade de vida, ela vai ter repúdio ao pecado. Ela vai ter temor ao Criador. E o mais interessante é que o Espírito, ele dá a convicção do pecado. Então, mesmo que a pessoa não tenha total conhecimento da palavra, quando ela estiver fazendo alguma coisa que transgride a Torá, que transgride a vontade do Pai, ela vai sentir no coração dela, sabe? Aquilo ali não vai incomodar ela. Aquilo ali não vai deixar ela tranquila. É a consciência, sabe? O Espírito Kadosh, ele vai trazendo a nossa consciência de que não tem algo certo ali. E o que o mundo hoje está fazendo? O pouco que a pessoa tem na consciência, né, dos princípios, isso das pessoas naturais, do homem natural. O pouco da consciência, da proteção que a pessoa tem, o mundo fala assim, não, isso daí que você tá, a sua consciência tá te acusando disso daí, mas é por causa dos conceitos sociais. Sabe, isso daí foi coisas que você aprendeu errado, que a sociedade colocou na sua mente, aí por isso que você se sente culpado, sabe? Então, você tem que aprender a matar isso daí. E aí é onde a pessoa vai tendo a mente cauterizada, e aí ela peca e já nem sente mais, ela não se importa, ela pode até no começo, né, ter ficado assim, a consciência podia até ter ajudado ela não fazer o errado. Mas de tanto ela adormecer, de tanto ela rejeitar os alertas da própria consciência, a consciência dela acaba sendo cauterizada. Então a pessoa faz o mal e ela nem se sente mais mal, né? Isso é muito, muito triste, porque quanto mais a mente da pessoa estiver cauterizada, mais endemoniada ela fica, mais legalidade ela dá para o diabo, para os demônios entrarem, tomarem conta da vida dela, trazendo sofrimento, perturbação mental. Gente, todo tipo de perturbação mental, eu acredito que seja influência de demônio, sim. Por mais que a ciência, né, diga que é, né, algum tipo de distúrbio, é demônio, gente. Porque é o que é a própria consciência falando, sabe, assim, coisas, ai, você isso, você aquilo, né, ou depreciando a pessoa, ou falando pra pessoa fazer coisa errada, ou botando um monte de veneno na cabeça da pessoa do outro, a pessoa cria uma fantasia, uma realidade paralela, né, que todas as pessoas estão contra ela, e aí ela começa, nossa, é um inferno mental, sabe, é muito triste, gente.
Que o Pai tenha misericórdia, porque por mais ímpio, né, que as pessoas possam ser, não deve ser fácil ter uma vida assim, não. Não tem paz. Aí as pessoas vão atrás de remédios que buscam bloquear esse tipo de coisa. Mas aí ela só adormece, a pessoa vira um zumbi dependente químico de coisas ali para bloquear ainda mais a mente e a consciência. Olha que terrível, é abismo chamando abismo. Então, gente, qualquer um que vive na prática do pecado, peca que nem sente, tem a mente cauterizada e não tem nada a ver, não tem parte nenhuma com o Messias. É isso que o apóstolo está falando nesse verso 6. Tá? Qualquer que permanece na prática do pecado, não viu o Messias e nunca conheceu, mesmo que diga que sim. Né? Hoje em dia nós temos aí várias alas da fé que encorajam as pessoas a permanecerem nas vidas delas, cometendo os pecados dela, que tá tudo certo. E não é assim, né? Muitas pessoas aderem a esse tipo de movimento religioso, por quê? Porque é cômodo para elas. Eu quero crer no Deus da Bíblia. Só que eu gosto dos meus pecados, eu quero continuar fazendo, eu não acho que isso seja pecado. E aí ela vai, né, para movimentos que encorajam esse tipo de coisa. E aí elas vão lá, né, sendo iludidas, enganando e sendo enganadas. Porque elas não estão preocupadas em obedecer ao Criador, elas estão preocupadas em satisfazer os próprios desejos. Elas estão preocupadas só com elas mesmas, ainda que elas digam que creem no Criador. Mas na verdade não crê coisa nenhuma. Né? E aí no verso 10 do capítulo 1, onde Yahuhanan diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, está se contradizendo? Não. É porque mesmo justo, mesmo salvo, mesmo eleito, está sujeito a pecar, porque é muita coisa. A gente peca até por ignorância. A gente não tem conhecimento pleno, total, absoluto de todos os princípios bíblicos. A gente não tem, então a gente vai pecar por ignorância, a gente vai pecar. Não tem jeito. Então, quando a gente diz que eu não tenho pecado nenhum, já é mentiroso. O Messias não está na pessoa. Né? Essa é a explicação. Não há contradição. Mas nós devemos saber aplicar as palavras na nossa vida, nas situações. Entende? É assim que a gente consegue, né, alcançar a sabedoria da palavra. Verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. As pessoas parece que às vezes as pessoas têm horror à palavra justiça. Ou então entende a palavra justiça de uma forma totalmente diferente do que ela realmente significa. Então, se o Messias é justo, o que é a justiça que eu falei ontem? Justiça é saber discernir o errado do certo, o verdadeiro do mentiroso. Essa é a justiça. É saber julgar entre uma coisa e outra. Quem sabe julgar com sabedoria está fazendo a justiça. E aí muitos dizem, não pode julgar. Quem diz que não pode julgar está contra a prática da justiça. Então nós que somos crentes, devemos aprender a julgar aqueles que se dizem crentes, como Paulo diz, julgue os de dentro. Os de fora é o Criador que julga. Por que os de fora é o Criador que julga? Porque esses aí, eles já estão andando num caminho de condenação. Só que como o Pai é justo, no dia do julgamento o Pai eles vão estar diante do Pai. E o Pai vai julgar, vai mostrar para eles o que aconteceu. Aí que eles vão entender a Bíblia. Entende? É a hora que eles vão entender a Bíblia. Porque o Pai não vai a pessoa não vai simplesmente, o que eu fiz? Estou aqui no inferno, o que eu fiz? Não. Existe uma justiça. É por isso que o Messias até mesmo disse, né? Em uma passagem, quando ele estava exortando o pessoal de uma cidade lá
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque o pessoal lá de Sodoma vai se levantar no dia do juízo contra vocês. Porque se essas palavras que vocês estão ouvindo aqui fossem pregadas lá, eles poderiam ter se convertido. E vocês estão ouvindo a palavra, sabe? E vocês não se convertem. Então, ai de ti. Né? Então, no final, vai existir um julgamento. Ninguém vai estar ignorante dos caminhos que seguiram. Ninguém vai estar. As pessoas vão entender realmente a Bíblia. Então, quem faz justiça é aquele que sabe discernir entre uma coisa e outra. E nós devemos fazer isso dentro. É como Paulo disse em 1 Coríntios 5:11. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente, dizendo-se salvo, for impuro. Impuro foi a tradução de pornos, que é de onde vem a palavra pornografia. Todo mundo que tem acesso à pornografia, que tá ali nessa concupiscência da carne, buscando prazer imediato nesse tipo de coisa, é chamado de impuro, ou chamado de imoral, ou chamado de qualquer coisa nesse sentido aí. Então, se a pessoa dizendo-se irmão for viciado nessas coisas, não guarda os seus olhos, não é para se associar com ele. Isso é a justiça. A pessoa faz isso não porque ela é má, ela faz isso porque ela teme ao Criador, e se a palavra está dizendo para não se associar, é para não se associar. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai trazer problema. Essa pessoa ali no meio vai contaminar os outros. Então não é para ter dozinha. Se a pessoa é rebelde, não tem correção, vive na prática ou da porneia, ou é avarento, ou é idólatra, continuando o verso, ou é maldizente aqui nesse caso, é aquele que insulta o outro, né? Aquele que calunia o outro. Ou beberrão, né? Sem domínio próprio, ou roubador, não é para se associar com estes, nem mesmo com mais. Então, quem tem temor do Criador, obedece, porque sabe que se não segue essas instruções, vai dar ruim lá na frente. Simples assim, gente. Simples assim. Quem tem temor do Criador busca andar nas instruções, mesmo que não consiga entender algumas coisas no começo, né? Porque nessa mesma passagem, Paulo diz, né, que se a gente fosse nos apartar de todas essas pessoas aqui, nós teríamos que sair do mundo, né? Porque o mundo ele é todo contaminado com gente assim. Mas o pior não são essas pessoas. É como o post que eu fiz ontem a respeito dos sodomitas. O problema não são essas pessoas, porque elas já são do mundo, elas vivem como o mundo, elas são do mundo. O problema são os irmãos, aqueles que se dizem irmãos e vivem nessa prática. Esse é o problema, porque é como se eles estivessem trazendo a contaminação do mundo para dentro da pureza, para o corpo do Messias. Ele estivesse trazendo toda a imundície para dentro do corpo do Messias. Então, quem tem zelo pelo corpo se aparta desse tipo de gente, porque é gente rebelde. Na lei, essas pessoas, o juízo delas era a morte. Então, se o juízo dela era a morte, por que parte a gente tem que ter com gente assim? Entende? Agora, os arrependidos, esse a gente acolhe. Porque aí é outra história. As pessoas arrependidas, que andam em novidade de vida, aí a gente tem que dar graças ao Pai. Porque a gente vai ver o testemunho de regeneração do Pai. É como a lagarta que vira borboleta. Por isso que o Messias também falou para os fariseus em um momento nas Escrituras, né, que prostitutas e publicanos entrariam antes deles no reino. Por que ele disse isso? Porque ele está aprovando prostituição? Porque ele está aprovando as coisas ruins? Não,
Porque essas pessoas com esse tipo de vida, elas se arrependem, elas tendem a ser mais humilde. Isso naquela época, né? Porque hoje esse tipo de gente parece que é mais rebelde ainda, né? Isso que eu tenho observado. Já que elas têm, né, aprovação de outros, né? Porque a internet facilitou esse tipo de coisa. Né? Antigamente elas não tinham muita aprovação, né? Pessoas assim. Mas hoje com a internet tem, né? Juntou todo mundo. Então, normalmente pessoas que se comportam desse jeito têm aí, né, os seus iguais que aprovam. Então, a pessoa, gente, né, que está no caminho do erro, acaba sendo encorajado a permanecer no caminho do erro, né, por conta da internet, que aproxima os iguais, não é? Então, mas o Messias falou que eles entrariam primeiro. Por quê? Porque eles se arrependem, eles reconhecem o pecado e se arrependem. Agora, fariseu, agora, aqueles que se acham santos, mas são hipócritas, esses aí são mais difíceis, é muito mais difícil de se arrepender. Por quê? Porque se eles já dizem que enxergam, se eles já dizem que são puros, mas não são, então de que eles vão se arrepender? Logo, prostitutas e publicanos entrarão na frente, porque eles sabem que são pessoas ruins, eles sabem o que eles fazem é mal, então a tendência é eles se arrependerem e entrarem antes no reino. Verso... Tá, e terminando, então, finalizando o raciocínio do verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como o Messias é justo. Então, se o Messias pratica a justiça, nós devemos praticar também. O que é justiça? Saber discernir um de outro, mal de bom, verdadeiro de mentiroso, isso tendo como base as escrituras e não nosso próprio entendimento, e não nosso próprio coração, e não nosso próprio ego, e não nossa própria vontade. Verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do Criador? Quem vive pecando é do Criador? Não. Quem vive pecando, quem peca que não sente, é do diabo. Vê alguém aí que vive pecando? Pois é, essa pessoa é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Ou seja, a pessoa que vive pecando só está seguindo as mesmas obras de quem? Do diabo. Se a pessoa segue e faz as mesmas obras do diabo, ela não é do Criador. Ela é de quem? Do diabo. O filho do diabo faz as mesmas obras do diabo. Os filhos do Criador faz as mesmas obras do Criador, faz as mesmas obras do Filho do Eterno, do Messias. Simples assim. Para isto, o Filho do Criador, o Filho de Yahuwá, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quais que são as obras do diabo? Mentira, avareza, maledicência, porneia. E todas essas coisas ruins que a Bíblia já deixou bem claro, né, que são obras da carne. O Filho veio para desfazer essas obras. Todo mundo que anda nessas obras é filho do diabo. O Filho veio para desfazer. Olha, gente, vamos fazer aqui o que é certo? Vamos seguir aqui os princípios? O Filho veio para desfazer as obras do diabo, para que a gente pudesse andar em novidade de vida, fazendo as obras do Messias. Para que pudéssemos ser chamados filho do Messias, pois nós fazemos as mesmas obras que ele, não as mesmas obras do diabo, gente. Olha como é simples de entender. 9. Qualquer que é nascido de Yahuwá, do Criador, não permanece em pecado. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, aquele que foi transformado, aquele que era uma lagarta pecadora e virou uma borboleta santificada e limpa, purificada pelo próprio Espírito do Pai. Esse que é nascido do Criador não permanece em pecado. O pecado vai incomodar, o pecado é a sujeira. A pessoa não vai se sentir bem na imundícia mais. Então, aquele que é nascido do Criador não permanece em pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele. O Espírito do Pai está nele. E não pode pecar. Por quê? Porque é nascido do Criador. A consciência é restaurada.
Nós passamos a ser influenciados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo não vai aprovar a pessoa estar na imundícia. Então, gente, ó, isso daí é até um guia, tá? Para vocês lembrarem. Se vocês estiverem fazendo alguma coisa que é pecado, pode ter, e de alguma forma vocês sentirem aprovação ali, pode ter certeza que é um tipo de engano. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é santo e ele não é conivente com o pecado. Então, quem nascido do Criador não pode pecar porque é nascido de Yahuwá, do Eterno. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Elohim, do Criador, e os filhos do diabo. Olha aqui a justiça. Filho do Criador, filho do diabo. Pessoas que andam fazendo as obras do Messias e pessoas que andam fazendo as obras do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, lembra o que é a justiça? É aquilo, é quando a pessoa sabe diferenciar entre bem e mal, entre certo e errado, entre o que é justo e injusto. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é do Criador. Vou ler de novo, ó. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é do Criador. Então, aqueles que ficam perseguindo o irmão, que tá andando no caminho, tá andando em justiça, ele tá andando não tá andando em luz, ele tá andando em trevas. E isso não provém do Pai. Verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quem ama busca paz, quem ama busca resolver problemas, quem ama busca fazer o bem. Amor está relacionado com ação. É claro que vai envolver sentimentos em determinadas situações. Porque envolve compaixão, envolve ter paciência, envolve outras coisas onde o sentimento se inclui. Mas o amor é mais a atitude de não fazer a vida do outro um inferno, de não trazer sofrimento na terra. Né? Se a gente meditar nisso daí, fica muito mais fácil de entender o amor. Verso 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa Caim matou Abel? Por que causa Caim matou o irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha que legal, o que a gente pode tirar daqui? Caim tinha inveja de Abel. Por quê? Porque as obras de Abel eram justas, as obras de Abel eram boas, porque Abel andava no caminho, porque Abel fazia tudo direitinho, porque Abel queria agradar o Criador. E Caim não. Olha, quantas pessoas a gente não vê que tem raiva da outra só porque a outra tá andando no caminho, só porque a outra tá fazendo o que é certo. A gente vê isso em vários lugares. Então, que não sejamos como Caim, que ficava fazendo, né, que teve inveja de Abel porque as obras dele eram justas. O que Caim devia ter feito? Não, vou praticar as boas obras também. Vou praticar as boas obras. O pai falou para ele, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E ele foi fazer o bem? Não, ele foi fazer o mal, porque ele era invejoso. As obras dele eram mal. Ele entregou a sua oferta para o Criador, Abel entregou também. O pai aceitou de Abel, não aceitou dele. Pronto, acendeu a ira, veio o pecado, ele se tornou um obreiro do diabo. Olha só como isso nos mostra, reflete aí a conduta de um monte de gente que a gente vê. Todo aquele que se incomoda com o irmão, que está andando direito, que está mostrando frutos, ele está no caminho de Caim, ele não está no caminho de Abel. Aquele que está no caminho de Abel, mesmo que não seja aceito em determinado momento, vai buscar melhorar, vai orar, vai andar em caminhos retos. E não querer acabar e destruir o outro. Não é?
Até porque, gente, o pai, ele dá dons e talentos a cada um, conforme ele conhece de cada pessoa. Lembra na parábola dos talentos? Para um, ele deu 10, para o outro, ele deu 5, para o outro, ele deu 1. O que tinha 1 podia achar ruim. Só que é o seguinte, cada talento, cada dom que o pai dá também exige mais responsabilidade. E o que é o interessante? Aquele que ganhou só 1, ao invés dele multiplicar 1, porque multiplicar 1 é mais fácil do que multiplicar 10, o que ele fez? Ele enterrou o talento, ele não multiplicou. E aí acabou pecando contra o pai. Então, mesmo que a pessoa receba pouco talento no começo, né, ela precisa estar feliz. Ela precisa multiplicar esse talento, porque aí o pai vai dar mais talento. O pai vai dar mais dom. E assim ela vai crescendo, ela vai crescendo e sendo aperfeiçoada na fé. Então não tem que ter inveja do outro que tá lá na frente, não tem que achar ruim porque o pai deu mais talento pro outro. Não, vai buscar multiplicar o seu próprio talento, mesmo que seja um pouco. Ou então, como diz, né, o criador, o senhor, né, da parábola, ou então coloque no banco para que renda. O que é isso de colocar no banco para que renda? Já que você não está conseguindo multiplicar, ajude aquele que consegue multiplicar. Apoie ele, ajude ele a multiplicar o seu talento, o pouco talento que você ganhou. Mas não, muita gente recebe pouco talento, ao invés de multiplicar, vai reclamar do talento do outro, vai falar mal do talento do outro. Você acha que isso é agradável diante do pai? Você acha que esse tipo de obra é obra de Abel ou obra de Caim? 13, verso 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não vos maravilhem, não fique impressionado se o mundo não gosta de vocês. Não fique impressionado se o mundo fica falando mal de vocês, que vocês são fanáticos. Não fique maravilhado com essas coisas. Por quê? Porque nós sabemos que passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Quem ama seu irmão, permanece. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Permanece em trevas, permanece em cegueira. Será que João está sendo soberbo aqui? Ó? Nós passamos da morte para a vida. Será que ele está sendo soberbo? Porque tem gente que acha, quem diz essas coisas é soberbo. Quer dizer então que você está na vida e eu estou na morte. Ué, as minhas obras é de quem está na vida e as suas? É de quem está na vida ou na morte? Isso é ser soberbo? Não, isso é constatar a realidade e encorajar outros a andar na vida, a andar na luz, a ser sal do mundo. Verso 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Quem odeia, quem alimenta esse sentimento no coração, principalmente aos da fé, os quais nós chamamos de irmão, quem alimenta esse tipo de sentimento é homicida. Por quê? Porque esse tipo de sentimento, se não fosse as limitações da sociedade ou as limitações físicas, a pessoa provavelmente mataria o outro. A pessoa que odeia no coração é homicida no seu próprio coração. Ela já matou o outro na sua mente. Na sua mente, ela é assassina. Na mente da pessoa, se a outra morresse, ela ia comemorar. Né? É mais ou menos assim. Inclusive, nos 10 mandamentos, né? A questão do homicida também faz referência, né, a isso. Vamos passar aqui, verso 16. Conhecemos o amor nisto. Como que nós conhecemos o amor? Yahuhanan, João. Nisto. Que ele deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O Messias deu a vida, se entregou, se sacrificou, não pensou nele mesmo, pensou no outro.
E nós devemos dar a vida pelos irmãos, nós devemos ajudar os irmãos, nós devemos buscar a paz, nós devemos fazer o que é bem, porque vida também é sinônimo de estar em paz, vida também é sinônimo de ter alegria, vida é sinônimo dessas coisas boas que a gente experimenta na Terra também, que são coisas lícitas, não os prazeres ilícitos. Então, nós devemos ser, né, motivo de alegria para os irmãos. E deixar em paz, deixar o irmão em paz, também é uma forma de amá-lo. Porque nós não estamos causando sofrimento para o irmão. Gente, isso é muito importante entender isso. Para que a gente não se torne um joio, um espinho na carne de ninguém. Para que a gente não se torne um Caim que tem inveja das obras do outro, porque as obras do outro são justas. Tem muita gente aí usando desculpa de exortar, usando esse pretexto aí para liberar a própria raiva, a própria frustração, a própria inveja, a própria soberba. Isso é muito perigoso, isso é muito triste. Continuando aqui, verso 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor do Criador? Né? Vendo o irmão, vendo o próximo, que é irmão, em necessidade, né? Se a pessoa podendo ajudar não ajuda, como reside nele o amor, né? Por quê? Porque isso está relacionado à compaixão, à empatia, à misericórdia, a se colocar no lugar do outro, a dar bom testemunho. Por quê? Porque quando nós amamos os irmãos, quando nós fazemos o que é bom, a gente acaba dando testemunho da nossa fé. As nossas obras testificam de que nós somos filhos do Criador. As pessoas dão glória e graças ao Pai pela nossa vida. Pai, obrigado por ter colocado aquela pessoa no meu caminho. Realmente aquela pessoa é seu filho, porque pratica as mesmas obras. A gente dá bom testemunho do Pai. Nós somos instrumentos do Criador nessa vida. 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Em obra, ação, atitude, iniciativa e em verdade. Sem bajulação, sem bajulação, sem falsidade. Em verdade é sem falsidade. A pessoa fala alguma coisa, a gente responde em verdade. Se ela não gostar, mesmo que a gente fale em amor, porque a gente tem que falar em amor. Se a pessoa não gostar, o problema não é de quem falou a verdade, o problema é de quem não sabe ouvir a verdade. Entende? Mas o amor é a prática da verdade. Porque a verdade é que vai libertar. A verdade é que vai fazer a pessoa cair em si. É a mesma coisa. Tem um irmão, né, que se diz irmão e está na prática do pecado, e a gente fala a verdade para ele, você está em pecado. Olha, você está fazendo o que não é certo. A gente está agindo com amor. Por quê? Porque se há o espírito do Pai naquela pessoa, ela vai se arrepender e vai melhorar. Agora, se não há o Espírito, ela vai se endurecer e ela não vai ouvir. Mas o importante é falar a verdade, porque a palavra do Criador não volta vazia. Então, ou a pessoa que ouve a verdade, ela caminha, né, para ser aperfeiçoada, cai em si, né, igual o filho pródigo, quando estava lá no meio dos porcos. Quando ele caiu em si, quando ele viu a verdade, quando ele olhou para os lados e viu, eita, tô na lama, tô na imundícia, ou seja, ele teve ali um choque de realidade. Aí o que aconteceu? Foi aí onde ele tomou a decisão para voltar para o Pai. Agora, se tivesse aparecido lá, não, você tá num lugar ótimo. Não, onde você tá é muito bom, continua aí, vai dar tudo certo. Se aparecesse alguma pessoa iludindo desse jeito, você acha que a pessoa ia ser transformada? Você acha que ela ia voltar para o Pai?
Não, ela ia continuar ali na lama, na imundícia, até a morte dela. Olha que triste. Será que quem iludiu ela amava, estava praticando amor ou estava praticando as obras do diabo, enganando, fazendo com que ela permanecesse naquele caminho errado que ia conduzir ela para o abismo e para a perdição? Então, que a gente tenha mansidão em falar a verdade, e falar a verdade é praticar o amor. Se o outro não sabe lidar com a verdade, aí é problema com o outro e não com nós, não com a gente. Então, não amemos de palavra, mas, né, não amemos, não só ficar falando que ama, vamos praticar, vamos mostrar pelas atitudes o amor do Criador, em obra e em verdade. Verso 19. E nisto conhecemos que somos da verdade. Como? E diante dele estaremos seguros em nossos corações. Nisto conhecemos que somos da verdade. Como? Amando em obra e em verdade. Quando a gente dá essa evidência, quando a gente mostra esses frutos, quando a gente dá esse testemunho, nós mostramos que andamos na verdade. Nós mostramos que somos filhos do Criador. Por quê? Porque nós fazemos as mesmas obras do Messias. E, por isso mesmo, diante do Messias, diante dele, estaremos seguros em nosso coração. Nós estaremos convictos de que nós estamos fazendo o que é correto, o que é justo, que nós estamos andando na mesma justiça que o Messias nos ensinou a andar. Logo, nós teremos segurança. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Olha só como é bom ter uma consciência alinhada com as palavras do Pai. Por quê? Porque é essa consciência que vai nos dar convicção e segurança para estar de pé diante do Messias. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Verso 20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é o Criador do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que está dizendo aqui? Se em algum momento nosso coração nos condena, maior é o Pai, que conhece todas as coisas. Porque às vezes vai acontecer, né, da gente não saber se está agindo conforme a palavra. Vai acontecer, acontece. Mas o Pai, que conhece o nosso coração e sonda, né, ele vai nos ajudar, ele vai nos justificar. Né? Inclusive tem a palavra que diz: bendito aquele que o Criador não imputa pecado. Bendito é esse. É a mesma coisa que Davi. Davi teve momentos terríveis, fez coisas horrorosas, mas o Pai conhecia o coração dele, que era humilde. O Pai, ele sabe que a gente é falho, ele sabe que a gente erra, mas ele quer ver a gente melhorando. Verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com o Pai. Então, melhor seja que o nosso coração não nos condene. Então, se a gente tiver temor do Pai e buscar andar no caminho que Ele nos apresentou, dificilmente nosso coração nos condenará. Verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Glória ao Pai. Olha que esperança, gente. Se a gente busca andar nos caminhos, a nossa mente, nosso coração vai estar alinhado com a vontade do Pai. Logo, tudo que nós pedirmos, dele a receberemos. O Pai vai ter prazer em dar, em responder as nossas orações. Porque as nossas orações, as nossas petições, vai estar alinhado com a vontade dele. Ele vai se agradar de fazer aquilo que a gente pede. Porque o que a gente pede vai estar agradável às vistas dele. Ou seja, porque guardamos os seus mandamentos, nós buscamos caminhar nos princípios do Eterno. A gente vai estar alinhado com ele, ó, e fazemos o que é agradável à sua vista. A gente vai saber o que pedir. Não é maravilhoso isso, gente? Que lindo! Olha que prazer, né? A gente viver uma vida pro Pai. Porque a gente não tá fazendo isso simplesmente porque ele mandou. A gente tá fazendo isso porque ele sabe o que é bom para nós. E quando a gente começa a obedecer, a seguir os princípios, as instruções, o manual,
né? Porque ele criou o homem, então ele sabe como é que funciona e deixou o manual. Quando a gente começa a fazer isso, a gente não tá fazendo simplesmente para agradar o pai. A gente tá fazendo porque isso faz bem para nós também. E, consequentemente, quando a gente vive uma vida agradável ao pai, a gente também vive uma vida agradável pra gente também. Porque a gente começa a funcionar da forma que a gente foi feito para funcionar desde o começo. Verso 23, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu filho, Yahushua HaMashiach, Yahu-Sa. Yahu, parte do nome do Criador, eu vim em nome do meu pai, Yahu-Sha, salvação, Yahushua, salvação de Yahu. Este é o significado do nome que nós anunciamos aqui, né? Caso alguém aí ainda tenha dúvidas, né? Não aceite, porque não vê na história da igreja nenhum parecido. Ao menos nós estamos falando com conhecimento. Por quê? Porque nós estamos falando um nome que tem significado. Então, Yahushua, Yahu salva, salvação de Yahu. Então, o mandamento é este, que criamos no nome de seu filho, Yahushua HaMashiach, que veio o nome do Pai, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento, amar o Pai sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e ao próximo, como a ti mesmo. 2 mandamentos, o resumo de tudo. Amar o Pai sobre todas as coisas, ter temor, buscar seguir todas as instruções, e ao próximo. O que é amar o próximo? É botar em prática as instruções do Criador. Esse é o mandamento. Quem ama o próximo está colocando em prática as obras do Criador, as instruções, e está dando testemunho de que é filho dele. Por quê? Porque obedece e ele faz as coisas que ele ensinou a fazer. Agora, quem faz as obras do diabo, mostra que é filho do diabo. 24, para finalizar, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Nós somos um com o Pai, com o Filho. Quem faz o quê? Aquele que guarda os seus mandamentos. Que mandamentos? Amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As pessoas falam que existe, né, só 2 mandamentos, mas não coloca em prática, não faz nenhuma obra dessa. Então é muito fácil falar de língua, mas na hora de praticar a instrução não pratica. Ela se auto-engana. Então, examinai o homem, cada um seus caminhos, para ver se está na fé, se é que o Messias verdadeiramente está nele. Né? Que cada um de nós possamos adquirir sabedoria para saber o que em todos os nossos passos, o que a gente está fazendo de bom ou de mal, porque às vezes a pessoa não tem consciência disso, né? Como a mulher que se exibe, que exibe foto pelada na internet, ou o homem que também faz isso, ou o sodomita. Essas pessoas acham que não estão fazendo nada demais, mas elas estão trazendo prejuízo sim para o próximo. Elas estão sendo objeto, instrumento do diabo para atiçar a cobiça dos outros. Só que essas pessoas não têm sabedoria da palavra, elas não estão preocupadas em seguir princípio bíblico, elas estão cegas, caminhando em trevas, em escuridão, e não sabe nem para onde vai, não sabe o que o braço direito faz nem o esquerdo. Acha que estão fazendo bem, mas estão fazendo mal. Que o Pai tenha misericórdia dessas pessoas. Porque aquele que diz que vê e é cego, mais difícil ainda deles caírem em si e serem transformados, terem suas vidas regeneradas para que eles possam andar em novidade de vida, parando de ser instrumento do diabo, causando mal ao próximo. Não é? Então, aquele que guarda seus mandamentos, nele está, no Pai está, no Messias está, e o Messias está nele. O Messias disse, aquele que obedece, aquele que guarda os mandamentos, eu me revelarei a ele e o Pai estará nele, eu nele, eu amarei ele. Ou seja, quando nós guardamos os mandamentos, nós nos tornamos um com o Messias e com o Pai, em um mesmo corpo. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Como que nós conhecemos ele? Como que nós conhecemos que o Messias está em nós? Quando amamos o Pai sobre todas as coisas
praticando todas as instruções que ele deixou de como amá-lo, acima de todas as coisas, e amando ao próximo como a nós mesmos, seguindo todas as instruções. E como que a gente sabe essas instruções? Os testemunhos antigos, o Antigo Testamento, nos dá uma luz sobre o que é amar ao próximo de forma agradável ao Criador. Então, aqueles que, pelos testemunhos antigos, conseguem extrair sabedoria, eles vão saber amar o próximo como convém. Tá bom, gente? É isso, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa leitura devocional e que o Pai possa derramar do Espírito dele sobre a vida de vocês, tá? Que vocês tenham aí uma consciência toda trabalhada na direção do Pai, tá bom? Que vocês possam identificar a direção do Pai pelas Escrituras, né? Para que possa cada vez mais estar sendo aperfeiçoado na palavra, na direção, no caminho, nas instruções, fazendo e praticando as obras do Pai, para que verdadeiramente as pessoas possam reconhecer que vocês são filhos do Altíssimo. Tá bom? Um beijo a todos, um grande abraço e até amanhã, né? Na próxima leitura, se assim o Pai quiser. Tchau, tchau.